Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem está triste, diga amém. Quem está feliz, diga amém. Eu ouvi um amém, mas eu acredito que quem disse amém não entendeu o que eu falei, né? Eu tenho certeza disso. Nós estamos felizes pela oportunidade de estar aqui nesta noite, participando deste culto de ceia, juntamente com os irmãos aqui nessa congregação. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fagner, meu irmão em Cristo biológico. Louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a cada uma das irmãs e dos irmãos, jovens, adolescentes, crianças. O Jailson, que veio comigo, também um grande pregador da palavra de Deus, nosso irmão Jailson. O Flávio Júnior e o Davi e o Miguel, que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um. Abra sua Bíblia, aproveitando que vocês estão de pé, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, já que nós estamos participando nesta noite de um culto de ceia. Nada mais coerente do que nós falarmos a respeito da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, até porque esse culto memorial nos traz à memória a sua morte e ressurreição. Os irmãos encontraram Mateus capítulo 27 e versículo 26, diga amém. Diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Eu queria ainda ler com os irmãos Apocalipse. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 12 até o versículo de número 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: e virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 candeeiros de ouro, ou castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido seus peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, meus irmãos? Sente-se no seu lugar. Deus abençoe a nossa irmã Rossana, que sempre que a gente vem aqui em Pernambuco, Fagner, Rossana nos recebe na sua casa. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu estou aqui pela primeira vez nesta igreja, já estive em outras congregações, mas aqui é a primeira, e eu espero que seja a primeira de muitas. Amém? Só que ano que vem agora, né? Ou quando Deus permitir a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu falei para os irmãos que hoje nós estamos aqui participando do culto de ceia. Por conta da minha viagem, eu não pude participar do culto de ceia na minha igreja, lá em Guarulhos, em São Paulo. Eu não costumo faltar culto de ceia, mas a minha viagem caiu bem no dia de ceia lá na minha igreja, então faltei. Então, quando o Fagner falou que teria ceia aqui hoje, logo combinei com ele de estar aqui com os irmãos para também participar do culto de ceia. Meus irmãos, eu creio que o pastor Fagner ou os demais obreiros que aqui estão, quando tiveram alguma oportunidade de falar sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, com certeza já deve ter falado sobre aquilo que Jesus Cristo ele passou, ele suportou,
para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Nós não estamos aqui nesta noite, meus queridos e amados irmãos, por méritos nossos. Nós estamos aqui nesta noite porque Jesus Cristo, Ele morreu. Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Todos nós que estamos aqui fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não é mérito de nenhum de nós estarmos aqui nesta noite participando deste culto. Então a gente se ouve falar muito a respeito de Jesus orando no Getsêmani. Nós ouvimos falar muito a respeito de Jesus quando ele foi preso. Jesus foi traído por um dos seus seguidores, por um dos seus discípulos, foi traído por Judas. Judas traiu Jesus com um beijo. E depois de ter indicado Jesus ali naquele momento, Jesus Cristo, ele foi preso de forma injusta. Não tinha uma acusação correta para acusar Jesus, como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Mas Jesus Cristo, ele foi condenado. E no versículo que nós acabamos de ler, se nós lermos os versículos anteriores, nós iremos ver que as pessoas preferiram que Barrabás ele fosse solto. Barrabás era um criminoso no tempo de Jesus. Barrabás era alguém que não poderia circular de cabeça erguida no meio do povo, porque era alguém que infringiu as leis do seu tempo. Barrabás, ele estava preso porque ele havia cometido algum delito, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava prestes a ser crucificado. E pasme todos os irmãos que aqui estão, o Senhor Jesus Cristo, ele não estava prestes a ser crucificado. A crucificação era, meus queridos e amados irmãos, para pessoas da mais alta periculosidade. Era uma punição para pessoas que haviam cometido crimes horrendos. E o nosso Jesus, ele não tinha cometido pecado algum. Jesus Cristo estava sendo crucificado porque ele fazia o bem, porque ele se importava com as pessoas, porque ele ajudava o seu próximo, porque ele se movia de íntima compaixão pelo seu próximo. Não havia ali um crime que pudesse levar Jesus à crucificação, mas foi feito todo um plano para que isso acontecesse. E no versículo de número 26 que nós lemos, após as pessoas terem escolhido e até pedido que o sangue de Jesus caísse sobre ele, sobre os seus descendentes, após tudo isso, a Bíblia diz no versículo 26 que Barrabás ele foi solto, mas Jesus ele foi mandado para ser açoitado, ou foi conduzido para ser açoitado, antes de ser crucificado. Eu acredito que todos os irmãos aqui sabem, já leram, já assistiram algum filme a respeito da crucificação de Jesus, mas o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi maior do que tudo aquilo que você já viu em algum filme, maior do que tudo aquilo que você viu no YouTube ou na internet ou alguém falar. Jesus ele foi açoitado. Neste versículo que nós lemos, Jesus foi conduzido para ser açoitado. E se nós fazermos uma leitura muito simplória nesse texto e não observarmos esses detalhes, nós não teremos uma compreensão mais ampla do que Jesus Cristo ele sofreu, do que Jesus Cristo foi acometido para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Sabe quem era que deveria ter sido crucificado naquele dia? Era Barrabás, era eu, era você. Porque a Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meus irmãos, quem deveria ser crucificado naquele dia não era Jesus, era Barrabás, era eu e era você. Mas Jesus Cristo,
ele levou sobre si o pecado de todos os seres humanos. Jesus Cristo, ele tomou sobre os seus ombros o pecado de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. É por isso que nós temos motivos de sobra aqui neste culto, de agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós. Existem pessoas que estão esperando coisas extraordinárias acontecerem e se esquecem que a coisa mais extraordinária que Deus fez por nós está registrado nesses evangelhos. Jesus Cristo, ele sofreu, ele foi açoitado, ele foi crucificado, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Se você está aqui cultuando a Deus, se você está aqui nesta noite em paz com Deus, não é por causa dos seus próprios méritos, mas os méritos nós apontamos para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, eu estava dando uma estudada a respeito daqueles açoites que os romanos, eles costumavam dar nas pessoas que eram acometidas da crucificação, ou que eram julgadas, ou que estavam a caminho de ser crucificado. Como que os açoites aconteciam naquele tempo? Eu queria aqui, claro, de forma simplória, basicamente, falar com os irmãos nesta noite, de que Jesus, quando foi açoitado, ele teve o seu corpo despido, foi tirado ali a sua roupa, ele foi amarrado a uma coluna ou a uma estaca ali em praça pública. Jesus Cristo, ele ficou ali amarrado naquela estaca ou naquela coluna de madeira, e a Bíblia diz que um soldado romano, eles pegaram um instrumento de censura, que eu acredito que todos vocês já ouviram alguém falar, já leram a respeito disso. Eles pegaram um instrumento chamado azorrague. Aquela azorrague era um instrumento que tinha várias pontas, e em cada uma daquelas pontas tinha ali um pedaço de osso ou um pedaço de ferro. E quando os soldados que não estavam com dó de Jesus, porque quando Jesus estava ali naquele tronco para ser açoitado, as pessoas que estavam ali para fazer com que aquele açoite acontecesse, não tinha dó de Jesus. As pessoas estavam ali querendo realmente fazer com que Jesus sentisse dor, fazer com que Jesus ele viesse sofrer. Então eu quero nesta noite trazer você junto comigo a esse episódio que nós acabamos de ler, e vermos o Senhor Jesus Cristo amarrado como num tronco naquela praça pública, e os soldados pegando aquele instrumento de tortura chamado azorrague, que tinha pontas de ferro ou de osso junto naquele chicote. E quando as pessoas, e quando o soldado ele metia ou dava chicoteada em Jesus, meus queridos e amados irmãos, esses soldados romanos, eles desferiram os golpes com toda a força possível, como eu disse. Eles não estavam com dó do Senhor Jesus Cristo, e ao atingir o corpo de Jesus com aquela azorrague, meus queridos e amados irmãos, aquelas tiras de couro com pontas de osso ou metal, elas penetravam profundamente nas costas de Jesus, que estavam ali naquela praça pública, que estava ali exposta. E quando o soldado romano, ele jogava aquela azorrague contra o corpo, as costas de Jesus, que estava ali à amostra. Meus queridos e amados irmãos, estudando como que isso acontecia no tempo de Jesus, quando alguém era condenado a ser crucificado, aquele chicote com aquelas pontas afiadas, elas grudavam nas costas daquele preso que estava ali para ser açoitado e depois crucificado. E quando aquelas pontas elas cravavam nas costas daquela pessoa que estava sendo açoitado, e o pior não era quando ele era arremessado contra as costas daquele que estava ali como um criminoso. O que mais nos chama a atenção é quando o soldado puxava aquela azorrague, é quando o soldado puxava aquele instrumento de tortura, e
puxando aquele instrumento de tortura, meus queridos e amados irmãos, as costas de Jesus foi dilacerada. Eu não sei se você consegue nesta noite pensar comigo como que estava o Senhor Jesus Cristo ali naquela praça, com as suas costas todas ensanguentadas, com as suas costas todas mutiladas, com as suas costas todas cortadas. Dava para ver, meus queridos e amados irmãos, dependendo da quantidade de açoite que a pessoa tomava, dependendo da quantidade de açoite que a pessoa levava, dava para perceber ou ver a olho nu alguns órgãos pelas costas da pessoa. Imagina Jesus Cristo ali em praça pública sendo açoitado, e as pessoas olhando, e o teu Jesus que não cometeu pecado, e o teu Jesus que não cometeu erro, e o teu Jesus que não transgrediu a lei de Deus, ele estava ali tomando todo esse açoite para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Jesus Cristo pagou aquele preço lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi açoitado naquele dia para que eu e você estivesse aqui nesta noite, assentado como estamos e cultuando a Ele nesta noite, rodeados a esta mesa. As costas do meu mestre, do teu mestre foi dilacerada, meus queridos e amados irmãos. Se isso não é motivo para nesta noite você adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, eu como pregador não sei mais o que devo pregar, porque a mensagem da cruz é uma mensagem que nos leva a um sentimento de gratidão a Deus pelo sacrifício que o seu Filho fez pela sua igreja. Então, quando aquele chicote ele era puxado, as suas pontas cortantes arrancavam pedaços da sua carne. Isaías vai dizer que Jesus foi moído. Isaías vai dizer que Jesus Cristo levou sobre si. Isaías vai dizer que Jesus Cristo foi um servo sofredor. Jesus Cristo sofreu por mim e por você. Eu queria que nesta noite você tivesse a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, de tentar contemplar e imaginar o sofrimento de Cristo. Jesus Cristo sendo açoitado, as suas costas estavam quase que expostas. Quem olhasse de longe poderia até perceber alguns órgãos vitais do Senhor Jesus Cristo, que estava quase que à mostra por conta daquelas chicoteadas, os vergões que estavam sobre as suas costas, os vergões que estavam sobre as suas pernas. E você sabe por quê que o Senhor Jesus Cristo estava passando por tudo isso? Por causa de mim e por causa de você. Isso é motivo de nesta noite nós adorarmos a Deus, meus irmãos. Isso é motivo nesta noite, jovens, de nós glorificarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sei que nós queremos alcançar bênçãos terrenas, mas muitas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. O preço que ele pagou foi absoluto. O preço que ele pagou foi suficiente para que o pecado de todos nós que estamos aqui fosse perdoado. Meus irmãos, encarceraram, escarneceram do Senhor Jesus Cristo. Se você for ler comigo, ainda no capítulo 27 de Mateus, versículo de número 28, versículo de número 29, vai dizer: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça. Deixa eu perguntar para os irmãos. Pegaram essa coroa de espinho e colocaram na cabeça de quem, meus irmãos? De quem? De Jesus. Por que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus? Por quê? Porque Jesus Cristo era conhecido como o Rei dos Judeus. Era assim que lhe denominaram, era assim que lhe chamavam, como sendo o Rei dos Judeus. Então, se ele é rei para aquelas pessoas em forma de zombaria, se ele é rei, precisamos colocar uma coroa na sua cabeça. Mas aquela coroa não é uma coroa real.
Aquela coroa que colocaram sobre a cabeça de Jesus era uma coroa de espinho. Dá para você imaginar uma coroa de espinho na cabeça de Jesus? E pior, em tom de zombaria, colocaram uma cana na mão direita de Jesus. Ele não é rei. Não é assim que lhe chamam. Se ele é rei, vamos tratar dele como rei, mas em tom de zombaria. Vamos colocar uma coroa de espinho na sua cabeça. Vamos lhe dar uma cana na mão como um cedro, porque ele é rei. E aí pegaram aquela cana e batiam na coroa que estava na cabeça do meu Senhor e do teu Senhor. Se isso não te comove, se isso não me comove, nós precisamos aceitar Jesus de novo. Porque o Senhor Jesus Cristo pagou um preço pelos nossos pecados. Quando batiam com aquela cana na coroa que estava sob a cabeça de Jesus, aqueles espinhos cravavam no seu pelo cabeludo, na sua cabeça. Imagina a tortura, imagina o sofrimento. Jesus Cristo passou tudo isso para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Meus queridos e amados irmãos, colocaram uma cana na mão de Jesus, como se fosse em forma de zombaria. Estavam tratando Jesus como um rei, mas não da forma que deveria ser tratado. Os espinhos longos e afiados penetravam no couro cabeludo de Jesus. Como os soldados bateram na cabeça de Jesus com uma vara, os espinhos cravaram profundamente, causando dores profundas em Jesus. Quem aqui já pisou em um espinho? Alguém? Eu que sou lá do mato, vocês que já são aqui da região metropolitana de Recife, talvez já aconteceu. Mas a gente que é lá da zona da mata do Pernambuco, às vezes a gente, em algum vacilo, pisa num espinho. Dói ou não dói? Dói, né? Às vezes é um espinho pequeno, não é verdade? Você vai e tira assim com a mão. Você pisou? Desse tamanho. Doeu, né? Agora imagina uma coroa de espinho na cabeça. Dá para você entender a gravidade, o sofrimento do Senhor Jesus. E alguém pegar uma cana e com aquela cana bater para a dor ser maior. Porque já não bastava uma coroa de espinho que já estava perfurando o seu pelo cabeludo. Mas alguém pegava uma cana para bater com força para que aquele espinho penetrasse ainda mais. Eu estou dizendo isso para os irmãos, para que nós possamos compreender a dor, o sofrimento que Jesus Cristo passou, suportou na cruz do Calvário por nós. Porque nós estamos participando de um culto de ceia, um culto de ceia é um culto temático, e quem prega e quem canta, tudo quem tem que estar voltado a este tema. Então nesta noite eu estou compartilhando com os irmãos esta palavra temática, falando a respeito da sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Depois de Jesus ser açoitado, depois do seu corpo estar todo dilacerado, depois ele está ali com aquela coroa de espinho perfurando toda a sua cabeça. O sofrimento de Jesus Cristo não para por aqui. Se os irmãos lerem comigo o versículo 32 ainda do capítulo 27, vai dizer o seguinte, versículo 32: Saindo, e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Após Jesus ser açoitado, ele foi conduzido até o Gólgota, até o lugar onde ele seria crucificado. E um homem sirineu chamado Simão ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus recusou. É assim que está na sua Bíblia? Jesus recusou aquele vinagre misturado com fel. Por que Jesus recusou? Porque Jesus, ele queria que eu e você tivesse conhecimento de que ele estava sendo crucificado e que ele estava disposto a pagar o preço em sã consciência. Jesus não estava sendo crucificado
de forma inconsciente. Se ele tivesse tomado aquele vinagre misturado com fel, aquilo iria ajudar a aliviar as suas dores. Aquilo iria aliviar o seu sofrimento. Mas ele disse, não, eu vou até o fim, mas eu vou consciente. Eu vou morrer pela humanidade, mas eu não vou morrer de outra forma. Vai ser de forma consciente. Os meus filhos que serão alcançados pelo meu sacrifício saberão que eu morri por eles de forma consciente. Eu não fui obrigado a nada. Eu me entrego por livre e espontânea vontade. Aleluia. E veja o que a Bíblia diz, que Jesus recusou beber o vinagre misturado com fel. Jesus, ele carregou a trave horizontal da sua cruz, que pesava cerca de 20 a 45 quilos. Imagina, meus irmãos, Jesus já estava cansado. Jesus já estava todo dilacerado. Jesus já estava todo desfigurado. Quem olhasse para o rosto de Jesus depois dos açoites, provavelmente não o reconheceria, porque ele estava todo desfigurado por conta de todos os espancamentos que ele foi acometido. Mas agora Jesus tem que ir caminhando até o Gólgota. Jesus mesmo fraco, Jesus mesmo, meus queridos e amados irmãos, todo dilacerado, ele continua firme no seu propósito, trazendo para a nossa vida um pouquinho. Eu queria aplicar esta palavra para cada um de nós que estamos aqui, nessa caminhada da fé cristã, nessa vida cristã que nós temos com Deus. Em algum momento nós vamos passar também, é claro que não igual a Jesus. O sofrimento de Jesus é infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente possa passar. Mas, em algum momento da nossa caminhada cristã, vamos passar por abandono, vamos passar por injúrias, vamos passar por desprezo, vamos passar por dificuldade, mas nós não podemos parar no meio do caminho. É isso que o inimigo quer de mim, de você, que eu e você desista no meio do caminho, que eu e você pare no meio da estrada. Mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: ainda que esteja difícil, continue, ainda que esteja doendo, continue, ainda que esteja todo dilacerado, sentindo dores, sentindo desprezo, sentindo agonia, sentindo o que for, continue fazendo a obra, continue na presença de Deus, porque com certeza há uma recompensa da parte de Deus para a nossa vida. Aleluia. E ao chegar no Gólgota, Jesus, ele foi deitado na haste vertical da cruz. Jesus foi deitado sobre aquela madeira que ele seria crucificado. Ele carregou a haste vertical e quando chegou lá foi deitado junto com essa haste sobre a haste horizontal, vertical. Ele foi com a haste horizontal deitado sobre a haste vertical. Porque era dessa forma que acontecia a crucificação romana no tempo de Jesus. E aí pegaram pregos. Pregos. Se já era difícil ou sofrido, dolorido, um espinho. Imagina alguém pegar um prego de aproximadamente 11 centímetros, mais ou menos. E colocaram esse prego no pulso de Jesus. Porque se colocasse na sua mão, a sua mão não conseguiria suportar ou segurar o peso do seu corpo. Historicamente e anatomicamente falando, os pregos da crucificação, eles tinham sido colocados nos pulsos de Jesus. Porque se os pregos fossem colocados nas mãos de Jesus, a mão dele se rasgaria facilmente, devido ao peso do seu corpo. Ô irmão Flávio, mas a minha Bíblia diz que foi nas mãos. Sim, esse termo designava todo, ou seja, meus queridos e amados irmãos, no grego,
A palavra Bíblia, no grego bíblico, a palavra utilizada era sheir. E esse termo designava todo membro superior a partir do antebraço. Então, quando a Bíblia fala que foi na mão de Jesus, também dá-se a ideia de que esse prego, ele pode ter sido pregado no pulso de Jesus, para que pudesse suportar o peso do seu corpo. Se fosse na palma da sua mão, provavelmente rasgaria e não suportaria o peso do corpo de Jesus Cristo. Então, tudo indica, historicamente, anatomicamente falando, aqueles pregos foram colocados nos pulsos de Jesus. E, meus queridos e amados irmãos, quando aquele prego penetraram o pulso de Jesus, será que doeu, meus queridos e amados irmãos? Será que o nosso Jesus agonizou naquele momento? Será que o nosso Jesus, ele sentiu dor naquele momento? Eu estou nesta noite chamando a sua atenção para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Além de ser açoitado, além de ter o seu corpo dilacerado, além de carregar por alguns quilômetros a haste da sua cruz, ele foi colocado sobre a cruz que ele seria definitivamente pregado, e pregos perfuraram o seu pulso. Imagina a dor que o Senhor Jesus sentiu por mim e por você. É por isso que nós, independente da situação que estejamos vivendo, devemos sempre ser gratos a Deus, devemos sempre dar glória a Deus, devemos sempre glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o preço pelos nossos pecados foi pago, e bem pago. A Bíblia diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver por conta de prata ou de ouro, mas fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus nos resgatou dos nossos pecados. Aleluia. Então Jesus está crucificado. Jesus Cristo, quando crucificado, meus queridos e amados irmãos, todos que estavam ali zombavam dele. As pessoas olhavam para Jesus crucificado e diziam: salvou os outros, mas não consegue se salvar. As pessoas olhavam para Jesus e zombavam dele. A Bíblia diz que foi crucificado com Jesus 2 ladrões, 2 malfeitores. E no versículo de número 44, a Bíblia diz assim: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Depois nós vamos ver que um desses salteadores que foram crucificados junto com Jesus se arrepende dos seus pecados, pede para que Jesus se lembre dele quando chegasse no céu. Mas a princípio, conforme o relato bíblico, eles também estavam zombando de Jesus Cristo. E Jesus, meus queridos e amados irmãos, ele morreu, ele se entregou, ele completou a sua obra na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele se entregou, ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito. A morte não teve poder sobre Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Mas como Jesus não tinha pecado, mesmo se fazendo pecado por nós, a morte não teve poder sobre Jesus. Ele se entregou, ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Jesus apareceu a algumas mulheres, Jesus apareceu aos seus discípulos. Jesus Cristo foi assunto ao céu, mas a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, que eu li com vocês, que João, ele teve a visão de Jesus. Se Jesus Cristo em Mateus, ele estava todo dilacerado, ele estava todo rasgado, ele estava com o semblante modificado por conta da surra, dos açoites, das bofetadas que levou. João vai ver o Senhor Jesus Cristo em uma visão. Mas quando ele vê o Senhor Jesus, ele não vê aquele Senhor Jesus que foi crucificado. Apesar das marcas, João não vê o Senhor Jesus que estava lá na cruz do Calvário, todo dilacerado. A Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, no versículo que nós acabamos de ler, que João ouviu uma voz que falava com ele. E quando ele virou para ver quem estava falando com ele, ele diz: eu vi 7 castiçais de ouro.
E João continua dizendo: e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Sabe quem era que João estava vindo aqui nesta visão? Era o Senhor Jesus. Mas agora ele não estava mais com aquelas cicatrizes, ou seja, ele não estava mais dilacerado como estava lá quando estava sendo crucificado. Quando João viu o Senhor Jesus nessa visão, o Senhor Jesus Cristo, ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro, vestido aos pés de uma roupa comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos, João vai dizer como que eram os olhos do Senhor Jesus. Os seus olhos não estavam transfigurados, os seus olhos não estavam afetados, como estava quando ele estava sendo crucificado por conta daqueles açoites. Os olhos do Senhor Jesus Cristo, quando João o viu naquela visão, era como chamas de fogo. Sabe o que isso significa? Que os olhos do Senhor Jesus Cristo têm o poder de penetrar aonde é impenetrável. Os olhos do Senhor Jesus Cristo vê tudo o que acontece na terra. Então João viu que os seus olhos eram como chama de fogo. João viu que os seus pés não estavam com pregos nos seus pés. Não estavam com pregos nos seus pés. João disse que os seus pés era como se tivessem sido refinados numa fornalha. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E quando João ele ouve a sua voz, ele diz: a sua voz era como a voz de muitas águas. João estava acostumado com outra voz quando vivia com Jesus Cristo, mas quando ele viu o Senhor Jesus Cristo glorificado, ele disse: a sua voz era como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 igrejas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E a Bíblia diz que quando João viu Cristo glorificado, ele não conseguiu se segurar sobre os seus pés. A Bíblia diz que quando ele viu Cristo glorificado, ele caiu aos seus pés como morto. Era como se João estivesse desmaiado diante da grandeza da visão que ele estava vendo. Ele estava vendo Cristo ressuscitado. Ele estava vendo Cristo glorificado. Ele estava vendo Cristo vitorioso. Ele estava vendo Cristo todo-poderoso. Ele estava vendo aquele que era o alfa e o ômega. Ele estava vendo aquele que é o primeiro e derradeiro. Ele estava vendo aquele que é todo-poderoso. E quando ele viu o Senhor Jesus Cristo glorificado, ele disse: as minhas pernas faltou força e eu caí aos seus pés. Versículo 17 de Apocalipse 1. E quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Mas o que foi que o Senhor Jesus fez? Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus vai dizer: eu sou aquele que estou vivo. Eu sou aquele que vive. Eu fui morto. Jesus trouxe a memória de João que ele foi crucificado. Jesus estava dizendo: eu fui traído por Judas. Jesus estava dizendo: quando eu precisei dos meus amigos para orar comigo, eles não puderam orar comigo, eu orei sozinho no Getsemane. Jesus estava dizendo para João que ele foi preso de forma injusta. Jesus estava dizendo para João que ele foi condenado de forma injusta.
Jesus estava dizendo para João que ele foi açoitado. Jesus estava dizendo para João que ele foi tocado por um malfeitor, pecador, criminoso. Jesus estava dizendo para João que ele foi açoitado, tomou chicotada, tomou bofetes na cara. Jesus Cristo suportou a coroa de espinho, aquela cana batendo sobre a sua coroa. Jesus estava dizendo para João que ele foi levado para ser crucificado, todo dilacerado. Jesus estava dizendo para João que ele foi pregado lá naquela cruz, lá no Gólgota. Jesus estava dizendo para João: eu sou aquele que os malfeitores estavam à minha direita, à minha esquerda, zombavam de mim. Jesus estava dizendo para João: eu sou aquele que estava na cruz e as pessoas olhavam e diziam: salvou os outros, mas não pode se salvar. Jesus estava dizendo para João: eu fui aquele que morri, eu fui aquele que paguei o preço, eu fui aquele que sofri, eu fui aquele que estive na cruz, mas agora eu estou vivo, mas agora eu estou vivo, mas agora eu estou vivo. A morte não teve poder sobre Jesus, a morte não teve poder sobre Jesus, os homens não teve poder sobre Jesus, Satanás não teve poder sobre Jesus. Ele foi, é e sempre será vitorioso. Aleluia, aleluia. Jesus está dizendo: eu que vivo, eu fui morto. É verdade. Eu paguei o preço, eu sofri, mas eu estou vivo. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi o nosso irmão dizendo que Jesus está vivo. Quantos creem que Jesus está vivo? Jesus Cristo está vivo. E mais que isso, Ele está aqui no nosso meio nesta noite, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu estou vivo, João. E não é vivo por alguma ocasião. E não é vivo para voltar a morrer, João. Jesus Cristo, Ele disse: eu estou vivo para todo sempre. Jesus venceu a morte. Jesus, Ele disse: eu tenho na palma das minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Satanás perdeu. Satanás foi derrotado. A morte não tem mais poder sobre a igreja. A morte não tem mais poder sobre o povo de Deus. Jesus Cristo tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Você pode tombar aqui na terra, mas fica tranquilo que aqui na terra, se você tombar um dia, você vai estar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. O Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Jesus, Ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Meus queridos, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu falei com vocês nesta noite da crucificação à glorificação do Senhor Jesus. É claro, de forma simplória, básica, talvez fácil de compreensão aos irmãos. Jesus Cristo está vivo, meu irmão. Você tem motivo nesta noite de participar da ceia com alegria. O sangue de Jesus Cristo, Ele te purifica de todo tipo de pecado. Talvez você esteja aqui nesta noite, esteja triste, esteja desanimado, pensando: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei. Senhor, eu não sou digno de participar da ceia. Nenhum de nós que estamos aqui somos dignos de participar da ceia. Mas se nesta noite houver dentro de você um sentimento de verdadeiro arrependimento, o sangue de Jesus Cristo, Ele te purifica de todo pecado, e você participa da ceia com alegria, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.